A Igreja Messiânica Mundial, reconhecida oficialmente pelo governo japonês em 1947, é uma confissão religiosa fundada por Mokichi Okada, no Japão, onde está a sua sede mundial até hoje. O fundador da Igreja Messiânica Mundial nasceu no Japão em 1882. Em 1923 deixou o ateísmo e se filiou à religião Omoto. Desta desligou-se em 1934. 2 anos após, escreveu que ele alegava ser revelações de Deus. Logo conseguiu adeptos, os quais passaram a reconhecê-lo como Meishu-sama, que traduzido é Senhor da Luz. Faleceu em 1955. Em 1926, no mês de dezembro, teve sua experiência mística, ocasião em que afirma ter atingido o estado de Kensin-jitsu, que segundo ele seria o conhecimento total da verdade de todas as coisas e dos fenômenos do universo e do homem. No alvorecer do dia 15 de junho de 1931, no alto do Monte Nokogiri, Meishu-sama recebeu uma suposta iluminação divina. Embora esteja morto, os membros da Igreja Messiânica Mundial procuram conversar com Mokichi Okada. Além de idólatras, são também politeístas. Certo membro da Igreja Messiânica Mundial assim pronunciou: fui ao altar, conversei com Meishu-sama, e lhe manifestei o meu desejo. Obra Oferta de Gratidão, página 41. Ora, até onde sabemos, a Igreja Messiânica Mundial não admite a ressurreição do seu fundador. Como podemos então falar com ele depois de morto? Naturalmente isso é um tipo de mediunidade, prática proibida por Deus. Não vos voltareis para os que consultam os espíritos dos mortos, nem para os que adivinham o futuro, porquanto eles vos contaminariam. Eu sou o Eterno, vosso Deus. Levítico 19 verso 31. Aquele que recorrer aos necromantes e aos adivinhos para se prostituir com eles, voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do meu povo. Levítico 20 verso 6. O homem ou a mulher que, entre vós, invocarem os espíritos dos mortos, forem médiuns, adivinhos ou se envolverem com obras de feitiçaria, serão sumariamente condenados à pena de morte por apedrejamento, e seu sangue cairá sobre eles. Levítico 20 verso 27. Quando vos disserem, ide consultar algum médium que fale com os espíritos, adivinho ou alguém que saiba murmurar encantamentos, não deveria qualquer povo buscar resposta com seu próprio Deus? Deveríamos perguntar aos mortos sobre os vivos. A Torá e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a luz. Isaías 8 versos 19 e 20. A
Após a sua morte, Mokichi Okada foi sucedido pela sua esposa, Yoshi Okada, chamada pelos adeptos como Nidai-sama. Em junho de 1955 os messiânicos iniciaram seus trabalhos no Brasil. Em julho de 1965, foi fundada a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, com sede na cidade de São Paulo, possuindo locais de reunião em outras cidades do Brasil. Por ocasião do falecimento da segunda presidenta, a filha do casal, Itsuki Okada, assumiu a direção da Igreja Messiânica Mundial intitulando-se Sandai-sama. Os membros da Igreja Messiânica Mundial são orientados a orar a Deus, entre aspas, e a Meshu-sama. Distribuem um impresso para o pedido de oração com os dizeres: peço a Deus em Meshu-sama que me envie luz para aliviar este sofrimento, possibilitando que esta pessoa sirva na obra divina, o mais rápido possível. Só devemos orar ao Criador, pois orar a qualquer ser, qualquer criatura, ou criação é idolatria. A Igreja Messiânica Mundial teve várias alterações de nome. Até 1950 a organização chamava-se Nippon Kanon Kidan, Igreja Kanon do Japão. Atualmente é conhecida como Sekai Kyuzei-kyo, Igreja Messiânica Mundial. Um dos nomes antigos dados a ela era a Empresa Construtora de um Novo Mundo. Reconhecendo que esse título poderia confundi-la com uma empresa construtora comum, resolveram adotar o nome atual. Da obra Alicerce do Paraíso, página 40, volume 4. O grande objetivo da Igreja Messiânica Mundial é criar o paraíso na Terra. Foram construídos os solos sagrados de Atomi e Akone, com muitos bosques, lagos e jardins projetados pelo próprio fundador. Admitindo sua vocação divina, declara: logo virá o tempo em que a Igreja Messiânica Mundial será proclamada pelo mundo inteiro. É uma igreja que se caracteriza pelo espírito eclético ou ecumênico. Sobre isso declara a Igreja Messiânica Mundial: nossa igreja é realmente liberal. Da obra Alicerce do Paraíso, página 66, volume 4. Os ensinamentos básicos da IMM são revelações que Meshu-sama recebeu supostamente de Deus. Afirmam que são portadores de luz e dão testemunho de que milhares de pessoas obtiveram milagres extraordinários simplesmente através da leitura dos ensinamentos de Meshu-sama. O respeito aos livros, com os ensinamentos do fundador, é tão grande que os messiânicos são aconselhados a colocá-los em locais altos e separados de outros objetos. Nunca devem pô-los numa cadeira ou no chão. Nenhum objeto deve ser posto acima dos ensinamentos. Da obra Recomendações para os Messiânicos, páginas 26 e 27. Os milagres são muito enfatizados pela IMM, pois eles declaram: na nossa igreja surgem incontáveis milagres, são curadas doenças consideradas incuráveis pela medicina. Tornando-se messiânica, ela compreenderá, também, que uma das grandes características de nossa religião é a ocorrência de muitos milagres. Da obra Alicerce do Paraíso, páginas 19 e 55, volume 4. As escrituras advertem que nem sempre os milagres provam que aquela pessoa ou religião são verdadeiros, principalmente quando seus ensinos divergem das escrituras. Encontramos uma advertência sobre esse assunto em Deuteronômio 13.
Esses milagres são atribuídos à prática conhecida como Jorei. O que é o Jorei? É uma palavra de origem japonesa, formada por duas palavras, Jo, que significa purificar, Rei, que significa espírito ou corpo espiritual. Explicam nesse caso que o Jorei foi revelado por Deus, concretizado pelo Mestre e permitido aos fiéis da Igreja Messiânica Mundial. O poder do Jorei, dizem eles, que emana do mundo de Deus, onde não se interpõe a ação da mente humana nem a força do homem. Ilustram o funcionamento dessa prática dizendo assim: pode-se supor Deus como a estação de rádio, o mestre um retransmissor, e o fiel o receptor. É, pois, o sagrado ato de purificação. Da obra Igreja Messiânica Mundial, dezembro de 1980, página 63. Para que os benefícios sejam alcançados, explicam, o Jorei é a luz de Deus canalizada por Meshu-sama para o Ori-Kari. O Ori-Kari é uma medalha presa por um cordão colocado no peito do adepto. O Ori-Kari é recebido pelo adepto no momento em que termina o curso e passa a ser aceito como membro da Igreja Messiânica Mundial. Apregou maravilhas como resultado dessa prática. A Igreja Messiânica é uma religião com poderes suficientes para eliminar os sofrimentos da humanidade. Sua atuação é uma obra de salvação ultra-religiosa, dizem eles. O Jorei é um dos pontos mais importantes da doutrina messiânica, podendo-se dizer que ele é a essência da mesma, o que melhor a caracteriza, não havendo nada que se lhe compare. Da obra Alicerce do Paraíso, página 69, volume 4. Como podemos perceber, essa prática é um dos pontos mais importantes da doutrina messiânica. Se a prática do Jorei é o sagrado ato de purificação, seria razoável perguntar: purificar-se do quê? O que as escrituras chamam de pecado eles chamam de máculas ou manchas humanas, que são provenientes de várias coisas, inclusive, novamente, a reencarnação e blá blá blá. Ensinam então que as máculas mencionadas podem ser apagadas pela prática do Jorei. Esse ensino não é verdadeiro à luz da Bíblia. Prosseguem, ainda, afirmando que a doação de dinheiro pode acelerar o processo de eliminação das máculas, do seguinte modo: a partir do instante em que doamos dinheiro, espontaneamente gratos a todas as bênçãos recebidas, muitas das nossas máculas serão eliminadas. Da obra Ensinamentos de Unidade Sama, página 68, volume 1. Admitir que dinheiro elimine máculas é inconcebível. A Torá é totalmente contra este tipo de engano. Vejamos alguns dos preceitos negativos que o Eterno estabeleceu, que não devem ser feitos, de maneira nenhuma. Sabemos que para nossos pecados serem amenizados por Deus, devemos fazer uma teshuva diária. Ela é a prática de um judeu que estava afastado dos caminhos do Eterno, se retornar a ele. E um não-judeu se converter ao Eterno, se tornando um monoteísta.
também tem o sentido de se arrepender dos pecados de maneira profunda e sincera. E sendo assim, a pessoa decide andar nos caminhos do Eterno, seguindo o que o Todo-Poderoso estabeleceu em seu manual de instrução, a Torá. Seja para os judeus, a Torá de forma integral, ou seja para um recém-convertido ao Eterno, cumprindo as 7 leis dadas a Noé. Mas também sabemos que mesmo depois de termos arrependido, todos os nossos atos serão julgados em outrora pelo Eterno, isso no fim dos dias, como está bem explícito no livro de Daniel. A prática do Jorei não passa de mais um tipo de arte mágica e, como tal, está ligada ao ocultismo, que, como todos nós que lemos as Escrituras e vemos esta série, sabemos que é uma prática totalmente abominável ao Deus Todo-Poderoso. A IMM procura ganhar adeptos de outras organizações religiosas. Adotam 2 estratégias para a expansão de seu sistema. Primeira, propagam o slogan "É proibido proibir". Segundo, procuram facilitar a adesão de adeptos proclamando que ninguém precisa abandonar sua religião para se tornar messiânico. Os membros de outras igrejas não precisarão renunciar às suas religiões para unir-se à nossa igreja. Da obra Igreja Messiânica Mundial, 1971 e 1972, página 20. Hoje eu tô aqui em Guarapiranga, que é o solo sagrado da Igreja Messiânica do Brasil, fica em São Paulo. Então, quem me conhece sabe que eu sou muito ligada com espiritualidade e tudo mais. Eu cresci na igreja evangélica, forçada pela minha mamãe querida, mas aí na minha rebeldia de sempre, constante, eu quis ir para a igreja católica. Depois eu me envolvi no Ramatiz, depois eu fui no Jorei, eu já fui no Santo Daime, para quem não conhece essa seita, eu já fui no Hare Krishna muito, continuo indo, e agora eu acabei de ser outorgada na igreja messiânica. Sou agora portadora do Oricari, que é a luz divina. Salomão, no final de sua vida, admitiu que podia servir a Deus e cultuar os deuses de suas muitas esposas. Fez o que parecia mal aos olhos de Deus. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Eterno. Elias expôs aos israelitas que era impossível duplicidade de adoração. Não nos enganemos, ninguém pode servir a 2 senhores. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai